Olá, queridos alunos, aqui quem fala é o professor Alfredo Melo. Espero que vocês estejam gostando do trabalho que nós estamos fazendo. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso preparatório para o concurso da SEDUC Amazonas 2018, para o cargo de merendeiro. Algumas pessoas têm perguntado, pedindo alguns assuntos, mas eu quero deixar claro que nós vamos trabalhar, não se preocupe, até a prova, todos os assuntos para merendeiro: língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos. Hoje nós vamos falar especificamente de língua portuguesa, beleza? Mas antes de começar, eu quero fazer uma pequena ressalva. Nós sabemos que muitas pessoas vão fazer o concurso para merendeiro. Pessoas que têm nível fundamental, pessoas que têm nível médio e até pessoas que têm nível superior, certo? É uma prova que vai ter muita concorrência. Então, qualquer questão vai ser importante na soma total no final. Então, por favor, não tenha um espírito de orgulho e soberba. Não diga: eu já sei esse assunto, eu tenho nível superior, isso é muito básico para mim, eu já sei tudo. Se você for com essa mentalidade, pode ter certeza que na hora da prova, uma questãozinha você pode errar por talvez não querer revisar aquilo que está sendo trabalhado. Então, fique atento ao que vai ser dado, mesmo que você veja como um assunto muito básico que você já sabe, mas fique atento para os detalhes. Na prova eles não vão perguntar o fácil, eles vão perguntar as exceções, o difícil. Diante disso, vamos iniciar. Hoje nós vamos trabalhar os seguintes assuntos: alfabeto, vogal, semivogal e consoantes, letras maiúsculas e minúsculas, encontro vocálico e encontro consonantal, certo? Então vamos lá. O primeiro assunto que nós vamos falar é alfabeto. Você vai dizer: isso aí eu aprendi na primeira série. Ok, primeira série, perfeito. Você aprendeu o alfabeto na primeira série. Mas uma coisa nós temos que estar atentos para o alfabeto. O alfabeto todos nós conhecemos. Só que com a mudança com o novo acordo ortográfico que o Brasil passou a utilizar desde 2009 e que é cobrado na prova, nós tivemos uma pequena alteração, uma leve alteração no nosso alfabeto. Antes, o nosso alfabeto ele tinha 23 letras. Antes, nosso alfabeto era composto de 23 letras. K, W e Y não eram consideradas letras do nosso alfabeto. A partir do acordo ortográfico que entrou em vigor em 2009, o nosso alfabeto ele não tem mais 23 letras. Ele tem agora 26 letras. K, W e Y agora são letras do alfabeto português, certo? E o que é importante você decorar em questão de alfabeto? Decorar a ordem em que aparecem as letras incorporadas ao nosso alfabeto, certo? Você precisa saber a ordem. Por quê? Porque irão cair questões de ordem alfabética. Por exemplo, antigamente eu achava que era assim, U, V, X, Y, W e Z. E não é assim. O alfabeto correto ele vem V, W, X, Y e Z. Numa questão de ordem alfabética, se você não souber essa ordem, você pode errar uma questão. Então decore a posição em que aparece o K, o W e o Y. Decore a posição em que aparece o K, o W e o Y. Dica: se você é mais antigo, se você tem mais de 25 anos, esqueça o alfabeto da Xuxa.
Esqueça a música da Xuxa onde consta o alfabeto. Por quê? Porque o abecedário da Xuxa, ele não consta K, nem W, nem Y. Então não use o abecedário da Xuxa para fazer a sua prova, certo? Decore a ordem em que as palavras, as letras, elas estão encaixadas no alfabeto. Então já vimos como é composto o nosso alfabeto. Agora nós vamos ver um assunto de vital importância. Parece que é besteira, parece que é simples, mas não é tão simples. Por quê? Porque o novo acordo ortográfico, ele trouxe mudanças no uso de letras maiúsculas e minúsculas. Vamos fazer o seguinte acordo: nós vamos aprender apenas quando se usa letras maiúsculas, certo? Aprendendo quando se usa letras maiúsculas, todas as demais palavras vão se iniciar com letra minúscula. Se a palavra não usar a letra maiúscula, obrigatoriamente ela vai usar uma letra maiúscula. Vamos lá, o mais comum que todos nós já sabemos e todos nós aprendemos. Todo início de frase, ele obrigatoriamente tem que começar com uma letra maiúscula. Todo início de frase, ele tem que começar com uma letra maiúscula. Eu usei o termo frase, mas nós poderíamos usar o termo oração. Não cabe aqui nós entrarmos em detalhes sobre frase, oração, período. Isso não nos importa, não vai cair na prova de concurso de vocês. Eu quero deixar bem claro que a gente está aqui não para ensinar você a se formar em língua portuguesa. Você está aprendendo para passar no concurso da SEDUC para merendeiro. O resto esqueça, certo? Então, início de frase sempre vai iniciar com letra maiúscula. Regra básica que nunca mudou. Início de frases sempre com letra maiúscula, beleza? O próximo uso de letras maiúsculas, substantivos próprios. Substantivos próprios são aquelas palavras que dão nome a pessoas, a lugares e etc. Vamos lá. No segundo exemplo, nós temos aí, ó, Maria e seu gato Chamico foram passear pela praia de Aracaju, no Nordeste. Maria, além de iniciar a frase, é um substantivo próprio, nome de pessoa, começa com letra maiúscula. Chamico é o nome do gato, então também começa com letra maiúscula. Foram passear pela praia de Aracaju. Aracaju é o nome de uma cidade, é um substantivo próprio, começa com letra maiúscula. No Nordeste, atenção para essa questão do Nordeste, que nós vamos trabalhar um pouquinho mais à frente. Nordeste, quando você falar a palavra, os pontos cardeais, norte, sul, leste ou oeste, se referindo a regiões, obrigatoriamente, aqui ó, região do país, obrigatoriamente letra maiúscula. Atentem para isso que vão querer lhe confundir na prova. Quando os pontos cardeais estiverem se relacionando a coordenadas geográficas, você então vai utilizar letra minúscula. Minúscula. Os Estados Unidos ficam no norte do planeta. Então, norte aí vai ser com letra minúscula. Por quê? Porque ele está se relacionando a uma coordenada geográfica. Se tivesse se relacionando a uma região, aí sim seria com letra maiúscula. Atentem para isso. Como eu disse, eles não vão lhe perguntar os fáceis, eles vão lhe perguntar as exceções, certo? Então vamos lá, as regras das maiúsculas e das minúsculas. Maiúsculas, nome de pessoas reais sempre vai ser maiúscula. Isso inclui o quê? Nome, sobrenome e apelido.
certo? Quando nós estivermos falando também de seres imaginários, aí se inclui os seres mitológicos, os seres relacionados a filmes e etc., também é com letra maiúscula. Atentem para os exemplos. Flávia, nome de pessoa. Ricardo, Felipe, Luana, Clarinha, que é um apelido, Paulinho, Mari, Tati, olha só, Pereira, que é um sobrenome, Silva, sobrenome, Magalhães, sobrenome, todos são com maiúsculas. Nomes, sobrenomes e apelidos. Aí nós partimos aí para os seres mitológicos. Wolverine, com letra maiúscula. Xuxa não é um ser mitológico. É um apelido que virou o nome, na verdade, porque ela incorporou ao nome dela. Assim como Xuxa, Pelé. Então são com letras maiúsculas. Seres mitológicos de desenhos, de livros. Cinderela, He-Man, Poseidon, Netuno. Todos esses são com letra maiúscula quando se relacionarem a eles. Vamos lá, esse todos sabem. Nomes de cidades, países e continentes. Mas atenção, não importa se é real ou é imaginário. Cidades, países, continentes, reais ou imaginários é com letra maiúscula. Nárnia é com letra maiúscula. Pandora, quem já assistiu o filme. Macondo, certo? Todos esses lugares, Atlântida, todos esses lugares, mesmo que sejam imaginários, eles são escritos com letra maiúscula. Decorem essas regras, vocês precisam decorar essas regras. Nomes de instituições e entidades. Organização das Nações Unidas. Todos os itens do nome são maiúsculos. Ministério da Previdência é o que? Nome de entidade, de instituição. Organização do Tratado do Atlântico Norte, Cruz Vermelha, atentem para isso. Nome de festas e festividades. Quando nós nos relacionamos a Natal, Carnaval, Páscoa, Dia das Crianças, Dia do Índio, sempre serão em maiúsculo. Quando eu escrever Independência do Brasil, maiúsculo, certo? Outro, título de livros e periódicos. Se eu estou falando de livro, eu vou usar em maiúsculo, certo? 50 tons de cinza, maiúsculo. Outros exemplos, tem um livro do Marcelo Rubens Paiva, Feliz Ano Velho. Título de livro sempre a primeira letra em maiúscula. Eu estou falando todo o título, a primeira letra. Nome de periódicos. O que vem ser periódico? Vem a ser periódicos. Jornais e revistas. Por exemplo aí, ó, a Veja, o Globo, o Estado de São Paulo e etc. Aquilo que eu falei sobre os pontos cardeais. Atenção, muita atenção. Porque isso pode confundir, isso pode fazer com que você erre. Quando o ponto cardeal, quais são os pontos cardeais? Norte, Sul, Leste, Oeste, Nordeste, Sudoeste, Ocidente, Oriente. Quando eles estiverem sendo usados para indicar uma região do país, da cidade, do mundo, obrigatoriamente eles começam com letra maiúscula. Olha o exemplo. Este ano vou conhecer o Nordeste. Ele está se relacionando ao Nordeste do Brasil, então começa com letra maiúscula. O outro, estou cansada da vida no Ocidente. Está falando do quê? Do lado ocidental do mundo. Então é com letra maiúscula, tá? Estamos indicando região. Atentem para isso que mais na frente eu vou explicar a diferença dos pontos cardeais como direção. Vamos lá. Siglas, símbolos ou abreviaturas. Ou são totalmente maiúsculo ou a primeira letra em maiúsculo do símbolo e da abreviatura ou da sigla. Pronomes de tratamento também são em letra maiúscula, a primeira letra.
Olha os exemplos aí: ONU, INPS, FMI, ó, Unesco, começa com maiúscula, Bradesco, primeira maiúscula. Símbolos aí, ó, H2O, Senhor, que é o que? É uma abreviatura. Excelência é uma abreviatura. Aí nós vemos aí uma abreviatura de Sul, Norte, do elemento químico potássio com K, que é o símbolo dele é K, é letra maiúscula. Atenção, só é pronome de tratamento, se a palavra ela iniciar com vossa ou sua. Quando você fala vossa senhoria, é um pronome de tratamento porque tem vossa na frente. Só senhoria não é pronome de tratamento. Só forma um pronome de tratamento se constar na palavra vossa ou sua. Vossa excelência, vossa reverendíssima. Então sempre começa com letra maiúscula, certo? Outros exemplos aí, ó, nome de rios, são substantivos próprios. Nome de acidentes geográficos, ó, Cordilheira dos Andes, Baía de Guanabara, Serra da Mantiqueira, são nomes de acidentes geográficos. Atenção para esse próximo exemplo, nomes astronômicos. Tudo aquilo que se refere a nomes astronômicos são com letra maiúscula. Exemplo: Marte, Sol, Lua, Sistema Solar, o nome dos planetas. Que mais que se relaciona a nomes astronômicos? Quando nós falamos de constelações, a Ursa Maior. As duas palavras iniciam com letra maiúscula. Mas atenção, se eu falo lua cheia, o Lua é um nome astronômico. Lua, ok, é maiúscula. Só que quando eu caracterizo adjetivo Lua com cheia, o cheia ele não tem letra maiúscula, porque não é um nome astronômico, certo? Nomes de animais também são com letras maiúsculas. Rex, bolinha, fifi, bidu. Todas essas regras você tem que escrever. Escrever, treinar e decorar. É escrita, treina e decorar. Isso você vai fazer com os exercícios. Quem quiser os exercícios pode pedir que eu vou encaminhar os exercícios de português também. Atenção, atenção, atenção. Isso vai lhe confundir na prova. Isso pode lhe confundir na prova. Antigamente, quando nós escrevíamos dias da semana e meses do ano, além das estações, nós utilizávamos letra maiúscula. Segunda-feira, terça-feira, sábado, domingo, janeiro, fevereiro, março, etc. Primavera, verão, inverno. Com o novo acordo ortográfico, elas deixaram de usar letras maiúsculas. Agora elas são com letras minúsculas. Gravem isso. Dias da semana, meses e anos com letra minúscula. Dia da semana, meses e anos com letra minúscula. Festas durante o ano com letra maiúscula. Qual é a festa? Lembre do carnaval, do Natal, da Páscoa, letra maiúscula. Dia da semana, meses, estações, letras minúsculas. E aquilo que eu lhe falei, gente, quando eu falo de pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, se referindo apenas à direção, eles são com letra minúscula, no sentido genérico, letra minúscula. Por exemplo, quem mora em Manaus, eu posso dizer o seguinte: eu vou para o norte. Quando eu digo eu vou para o norte, eu vou usar a letra minúscula. Quando eu digo eu vou lá para a zona norte, eu estou especificando o lugar e esse norte ele vai ser com letra maiúscula. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Correu, inicia com maiúscula. Europa, inicia com maiúscula, substantivo próprio. Só que ele diz aqui, ó, de norte a sul. Ele está me falando de direção. Então é com letra minúscula, minúscula. Aí ele diz, ó, eu moro na parte oeste da cidade. Quando ele está falando parte oeste, ele está falando de direção também. Então é letra minúscula. Atenção que isso tem grande possibilidade de cair na sua prova.
Quanto ao uso de minúsculas, não se preocupe com isso. Decore o uso das maiúsculas. O que não for maiúscula, obrigatoriamente será minúscula. Então, para você não confundir, qual é as regras das minúsculas, qual é a regra das mistas, esqueça isso, decore as maiúsculas. O que não for maiúscula, será minúscula. Por exclusão será minúscula, certo? Então apenas decore isso, decore as maiúsculas e as minúsculas. Outro assunto, e esse assunto parece fácil, mas principalmente quem veio da educação pública tem uma grande dificuldade, não aprendeu direito esses assuntos. Vogal, semivogal e consoante. Muitos não sabem o que é uma semivogal, certo? Quando nós falamos as vogais, nós diretamente remetemos a, E, I, O, U, certo? Quando nós falamos em consoante, nós falamos nas demais, ó, B, C, D, F, G e as demais consoantes. Entendam? A origem da palavra consoante, ela vem de consoar, aquela que vem junto, né? Então a consoante é a palavra que consoa com uma vogal, certo? Mas o que você tem que aprender? Vogais, quando elas estão isoladas, A, E, I, O, U, são vogais. Consoantes, B, C, D, F, G, H e assim por diante. Isso é fácil, você sabe, você não esquece. O que você tem que aprender agora são as semivogais. Semivogais vão ser fundamentais na sua prova. O I e o U, quando eles estão sozinhos numa palavra, numa sílaba, eles são considerados vogais. Aqui, ó, I e U. Mas atenção, quando o I e a letra U, a vogal U, estão acompanhadas de A, de E e de O, ela deixa de ser uma vogal. Ela deixa de ser uma vogal. Quando o I e o U, decore isso, estiverem acompanhados de A, E e O, ele deixa de ser vogal e passa a ser uma semivogal, certo? Vamos dar um exemplo. A palavra pai. Na palavra pai, o A, ele é uma vogal. O A, ele não muda. Só que o I, por estar acompanhado de A, ele nessa palavra, ele não é uma vogal. O I é uma semivogal. Atentem para isso, entendam isso, porque isso vai ser importante quando falarmos de ditongo e hiato, certo? I e U, quando acompanhados de A, de E e de O, eles são semivogais. Se eu falar, por exemplo, a palavra rio. Rio. Em rio, o I, ele é uma semivogal, porque ele está acompanhado da letra O. Agora, se a palavra é rio, de rir, o I, ele já não é mais semivogal, porque ele não está acompanhado de A, nem de E, nem de O. Ele aqui, nessa palavra, ele é uma vogal normal, ó. Continua sendo vogal. Então, para ser uma semivogal, ele precisa estar acompanhado de A, de E e de O. Decorem isso. Nós aprendemos na escola que encontros vocálicos são encontro de vogais. Está correto? Está correto. Certo? Vogal tanto no sentido lato, A, E, I, O, U, só que encontros vocálicos também são encontros de vogais com semivogais. É importante você saber reconhecer vogal e semivogal para você conseguir separar as palavras. Olhe isso, aprenda isso que talvez você nunca tenha aprendido. Você vai ter 3 tipos de encontros vocálicos: o ditongo, o tritongo e o hiato.
Você tem que prestar bastante atenção nisso que eu vou falar agora. Olha, nunca haverá mais do que uma vogal em uma mesma sílaba. Aí você vai dizer, ah, mas pai, eu não separo pai. Então, temos duas vogais na mesma sílaba, certo? Duas vogais na mesma sílaba. Está errado, porque conforme nós aprendemos, o A, ele é uma vogal, ok. Mas o I, quando ele está acompanhado do A, do E e do O, ele não é vogal. Ele é uma semivogal. Semivogal. Então, nunca haverá mais do que uma vogal em uma mesma sílaba. Para isso, você precisa, então, entender que quando tiver, você tem que separar. Você tem que separar. Ele vai virar um hiato, ou seja, duas vogais separadas em sílabas diferentes. A palavra voo. Entendo que com o novo acordo ortográfico, vou perdeu acento, enjoo, abençoo, perdoo, crê, em dê, em lê, em vê, relê. Todas essas palavras que têm vogal dobrada, elas perderam o acento. O que eu disse? Nunca pode haver mais do que uma vogal em uma mesma sílaba. Voo. Voo são duas vogais, né? Nós não temos semivogais aqui, certo? Duas vogais. Diante disso, como são duas vogais, quando você vai fazer a divisão silábica, você não pode manter duas vogais na mesma sílaba. Então fica vo, o. A mesma coisa para em, jo, o. E para as demais palavras. Então decore isso. Nunca vai haver duas vogais na mesma sílaba. Para quem é mais antigo, nós aprendemos o conceito de o que vem a ser ditongo. Ditongo é quando duas vogais se encontram na mesma sílaba. Só que esse conceito que nós aprendemos, ele está errado. Ditongo não é o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Certo? Nunca pode haver duas vogais na mesma sílaba. Quando a semivogal vem na frente da vogal, o nome desse ditongo é ditongo crescente. Olha aqui o exemplo, série. O I é uma semivogal e o E é uma vogal. Por que o I é uma semivogal? Porque ele está junto da letra da vogal E. Quando I e U estão juntos de A, E e O, ele é uma semivogal. No caso de pai, nós temos um ditongo decrescente. Por quê? Porque a vogal vem antes. Ó. Pai, o A, vogal, e I, uma semivogal. Isso aqui é um ditongo, vogal e semivogal. Importante nós entendermos que tritongo também não é simplesmente o encontro de três vogais. Para ocorrer um tritongo, ele obrigatoriamente tem que vir primeiro uma semivogal. E quais são as semivogais? O I e o U. No meio, uma vogal e no fim uma outra semivogal. Sempre nessa ordem. Sempre nessa ordem, na mesma sílaba. Essa questão de tritongo oral e nasal nós não vamos trabalhar porque não vai cair na sua prova. Então, para não confundirmos, vamos só entender o conceito de tritongo. Semivogal, vogal e semivogal. Exemplo clássico, Paraguai, U, semivogal. Por que é uma semivogal? Porque está acompanhado de uma vogal, que é a letra A. Então temos uma semivogal, a segunda letra uma vogal e a terceira letra uma semivogal. Quão também a mesma coisa, a mesma aplicação. Semivogal, vogal e semivogal. Já o hiato é quando duas vogais pertencem a sílabas diferentes, certo? Duas vogais pertencem a sílabas diferentes. O que eu falei? O I e o U, quando estão sozinhos numa sílaba, eles são vogais. No caso do exemplo aí, sa e da. Se nós formos fazer a separação silábica, fica sa, ou seja, uma vogal numa sílaba. O I, uma vogal na outra sílaba. E o da.
A mesma questão de poesia. Por que o O e o E obrigatoriamente têm que ser separados? Porque são duas vogais que não podem ficar na mesma sílaba juntos. Então por isso que o O ele separa do E. Duas vogais não podem ficar juntas na mesma sílaba. Reveja o vídeo, reveja a explicação até você conseguir entender esses conceitos que foram dados, essas questões. Nós vamos passar a fazer agora algumas questões de prova, algumas questões de concurso desses assuntos que nós demos. Como eu falei, aquele que quiser uma bateria de exercícios, basta pedir, deixar o e-mail, solicitar que eu encaminho sem problema. Vamos para o primeiro exercício, certo? Aquela questão de letras maiúsculas e minúsculas do alfabeto, que muitos dizem que não era importante. Vamos lá. Essa é ano 2013, banca FEPESE, órgão Prefeitura de Tijucas, em Santa Catarina, uma prova para merendeira. Ele diz: identifique abaixo as afirmativas verdadeiras e falsas a respeito do uso de letras maiúsculas e minúsculas na língua portuguesa. Letra A. Usamos letras maiúsculas no início de nomes próprios. Nós vimos que isso é verdadeiro. Nome, sobrenome e apelido são escritos com letra maiúscula, certo? A segunda. No início de sobrenomes, as letras maiúsculas não são usadas. Não são usadas. Isso é falso. Nomes, sobrenomes e apelidos são escritos com letra maiúscula. Então é F. Terceira. Com letras maiúsculas iniciamos os parágrafos. Verdadeiro. Toda vez que iniciamos uma frase, iniciamos um parágrafo, nós começamos com letra maiúscula. Para escrever os nomes dos meses e estações do ano, sempre usamos letras maiúsculas. Falso. Meses e estações do ano são com letra minúscula. Falso. Usamos letras maiúsculas em siglas como FUNAI e ONU. Verdadeiro. Tudo isso nós vimos. Então volte lá para o início do vídeo, reveja, anote para poder responder correto. Então nós temos VFV. A resposta então é a letra C. Próxima questão. Aquilo que ninguém acha que ia cair, a ordem alfabética. Caiu em 2014. Banca FGV, SEDUC, aqui do Amazonas, para a prova de merendeiro. Marque a opção em que as palavras estão colocadas em ordem alfabética corretamente. O que é ordem alfabética? É do A ao Z. Do A ao Z, certo? Ordem alfabética é sempre quem vem primeiro no alfabeto. A, B, C, D, E, F e assim por diante. Vamos lá. Merenda e alimentação não está correto. Por quê? Porque no alfabeto o A vem antes do M. Então está incorreto. Necessidade e desenvolvimento, a mesma coisa. O D vem antes do N. Fase e infância. O F vem antes do I. Ok, pode estar correto, certo? Então você marca aqui. Vamos lá. Alimento e adolescência. São duas palavras que começam com a letra A. Se a primeira letra é igual, você parte para a segunda letra que vem antes, certo? A é igual, então poderia ser. As duas, né, poderiam estar na ordem certa. Vamos para a segunda letra. Qual é a segunda letra da primeira palavra? L. A segunda letra da segunda palavra é D. Então, D vem antes de L. Então, a adolescência deveria vir antes de alimento. E a letra E? Qualidade e crescimento. Essa também é básica. Ó. C antes de Q. Então, a resposta correta é a letra C, novamente. Letra C. Vamos para a próxima. Aquele de maiúscula e minúscula, que todo mundo acha que sabe e acha que não vai cair. Ó. 2016, Banca CRO, lá para o Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.
Leia as proposições a seguir com atenção ao emprego de maiúsculas e minúsculas, certo? Aí ele vai dizer, ó, está correto o emprego de maiúsculas e minúsculas em quanto das proposições? Vamos lá, primeira. O Sol ocupa posição central no sistema planetário. Está certo ou está errado isso? De acordo com o que você estudou, de acordo com o que você viu. Como nós vimos lá, Sol, nomes astronômicos iniciam com letra maiúscula, nomes astronômicos. Então, Sol ele teria que começar com letra maiúscula. É o nome astronômico, certo? Sistema planetário, certo? Então, o Sol já elimina a questão. Então, essa questão ela está errada. Próximo, noites. Por que noites está correto? Porque é início de frase. Ok. Lua, nome astronômico, correto. Só que cheia não é um nome astronômico. Cheia está errado. Lua cheia não é um nome astronômico. Lua é. A cheia não é, como eu falei. Traz alegria aos apaixonados. Então, isso aqui está errado também, a segunda. Vamos lá. A Ursa Maior é uma importante constelação. Ursa Maior é um nome astronômico, certo? É o nome de uma constelação. Então, ele inicia com 2 maiúsculas, ó, correto. E por último, no último eclipse. Eclipse ele não é um nome astronômico. Eclipse é um fenômeno que acontece, certo? Então, não é com maiúsculos, está correto isso. A Terra ela tem que ser maiúscula. Encobriu parcialmente a Lua. Então também está correto. O que nós vimos? Tem 2 erradas e 2 certas. Então a pergunta está correto o emprego de maiúsculas e minúsculas em quantas proposições? Em 2 apenas. Resposta letra D. Essa questão de ordem alfabética eu quero que você responda, certo? Não vou responder. Você responda, dê uma pausa no vídeo e responda, certo? Essa também de ordem alfabética eu quero que você responda. Todas as questões de concurso. Dê uma pausa no vídeo e responda ela. Essa eu vou responder, vamos lá. Ano 2005, Banca IOBV, Prefeitura de Apiúna, Santa Catarina. Em qual das opções abaixo há um ditongo? O que eu ensinei que é ditongo? É o encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba, certo? A letra A não é ditongo porque nós separamos o A do I, ó. Ele fica sa, I, da. Então essa separação, isso forma um hiato. Hiato, um hiato é um hiato. I, a, to, certo? Vogal e semivogal, mas em sílabas separadas. E como estão em sílabas separadas, o I nesse caso se torna uma vogal e o I aqui também se torna uma vogal. Saguão. Saguão, ele é o que? Ele é um hiato. É um ditongo ou é um tritongo? Só o fato de ter as 3 letras, ele dificulta essa classificação como ditongo em saguão. O saguão, ele as terminações uão, eles são classificados como tritongos nasais, o que não vem ao caso no momento. Mas não é um ditongo. Então, o último que resta é o que? Ninguém. Se você for separar, ele fica como ninguém. Nós temos o que? Uma semivogal acompanhado de uma vogal. Então a resposta é letra D. Essa é do concurso da Prodan aqui no Amazonas. Responda aí também. Dê uma parada no vídeo e tente responder. E a última também eu quero que você responda.
Na sequência, onde tem um ditongo, um hiato e um tritongo. Quem tiver interesse e quiser, entre em contato que eu encaminho uma bateria de questões desse assunto que nós demos hoje, certo? Qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato, perguntar. Não há dificuldade nenhuma para que eu possa responder para você. Qualquer dúvida, entre em contato. Então, gente, obrigado por estarem aí assistindo, os que ficaram até o final. Boa sorte na prova de vocês, sucesso. Postaremos depois os demais vídeos dos assuntos para a prova.